Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e também em versão vídeo no YouTube. Hoje vamos conversar a respeito de tecnologia aplicada ao saneamento. Está aqui comigo a Carolina Mega Horaguchi, gerente de marketing para a Neve na Kimberly-Clark Brasil. Tudo certo, Carolina? Tudo certo, Renato. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. E também está aqui comigo o Luiz Fazio, presidente da Biosaneamento. Tudo certo, Luiz? Bom, Renato, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Carolina, para a gente começar, o que é o projeto Banheiros Mudam Vidas? Bom, o projeto Banheiros Mudam Vidas é uma iniciativa da marca Neve, né? Então, só para dar um contexto aí mais macro para vocês, a marca Neve é uma marca da Kimberly-Clark, e a Kimberly tem um propósito, que é um propósito muito bonito, que é liderar o mundo no que é essencial para uma vida melhor. E a gente tem hoje uma abrangência como companhia muito grande, então hoje 25% da população mundial usa os nossos produtos todos os dias, e uma coisa que eu costumo dizer é que junto com essa abrangência vem uma grande responsabilidade também, né? Então, acho que uma responsabilidade em relação aos produtos que a gente faz, a como a gente posiciona as nossas marcas, as nossas iniciativas em sustentabilidade, causa social, enfim, e realmente a cultura da companhia dentro do que é essencial, né, para uma vida melhor, passa por todos esses pilares, né? Não é só produto, mas é também o nosso posicionamento e a forma que a gente se comunica com o consumidor. Dentro de sustentabilidade, a Kimberly lançou, inclusive recentemente, a sua estratégia global, que foi divulgada recentemente, e um dos compromissos é que a companhia quer melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de 1 bilhão de pessoas em comunidades vulneráveis em todo o mundo até 2030. É bem ambicioso, né? E um dos desdobramentos desse compromisso é que as pessoas possam desfrutar de água potável e saneamento, né? E aí é dentro disso, dentro desse contexto, que nasceu o projeto Banheiros Mudam Vidas, né? E por que falar sobre esse tema? E por que Neve falar sobre esse tema, né? Eu acho que tem uma intersecção muito grande aí no posicionamento da marca. Então, Neve é a marca top of mind na categoria, está presente aí em milhões de lares brasileiros no banheiro. Então, acho que esse é um ponto que acaba fazendo bastante sentido. E do outro lado, a gente tem a questão de saneamento básico no Brasil, que é um tema que tem uma necessidade real por trás, né? Metade da população brasileira hoje não tem acesso ao saneamento básico no Brasil. Então, é um número super alarmante. Quando eu entrei no projeto, na marca, eu fiquei bem impressionada. Então, hoje no Brasil são cerca, né, de 87 milhões de pessoas que não têm cobertura de coleta de esgoto, 35 milhões não têm acesso à água tratada e 4 milhões de pessoas não têm sequer um banheiro nas suas casas. Então, eu acho que dentro desse contexto, uma das coisas importantes e um dos objetivos do projeto Banheiros Mudam Vidas é gerar realmente conhecimento, né? Gerar awareness de que o saneamento básico é um tema importante para a população brasileira, né? E a gente acredita que a marca tem o potencial de ajudar a gerar esse awareness. Então, esse é um primeiro pilar. Do outro lado, a gente entende também que a gente pode ajudar a fomentar discussão e tecnologia para a gente evoluir nesse tema, né? Para a gente fazer com que as pessoas tenham cada vez mais acesso ao saneamento básico, porque o fato de não ter acesso deixa a população muito vulnerável, sem higiene adequada, mais vulnerável à doença. Então, assim, é um tema que vai muito além da questão do banheiro, é um tema de dignidade social mesmo. E aí, por conta, né, de todo esse contexto, essa intersecção entre o que a marca fala e onde a marca está presente e o que a população e as comunidades realmente precisam, a gente criou o projeto Banheiros Mudam Vidas, que começou lá atrás, em 2016. Então, em 2016, foi feito um projeto na região da Amazônia, uma parceria com a Unicef, onde a gente impactou aí cerca de 230 mil pessoas. Depois, em 2017, foi feito um piloto, e aí já entrando mais no mundo das tecnologias, né? Foi feito em piloto, então, apoiando o empreendedorismo social. E nessa época, a gente incentivou uma tecnologia de banheiro seco. Essa tecnologia foi implementada em algumas comunidades, mas tão importante quanto isso foi que a gente ofereceu
essa tecnologia de forma gratuita para ser utilizada por outras pessoas. Então, um aprendizado que a gente tem aí muito grande é o quanto que nesse tema é importante a gente gerar as conexões. E pensando nisso, em 2019, no ano passado, a gente começou uma nova etapa do projeto que durou 2019 e parte de 2020 também, que foi inclusive onde a Biosaneamento entrou também, mas basicamente a marca abriu um edital para buscar iniciativas com foco em soluções para esse tema. Né? A gente teve mais de 100 inscrições, foi mais até do que a gente esperava. Dessas 100 inscrições, né, que vieram tanto de ONGs, de startups, de parceiros, enfim, a companhia escolheu 10 que receberam uma mentoria, uma aceleração, uma mentoria por 5 meses. E essa mentoria foi feita em conjunto com parceiros especializados, como a SensiLab e o Instituto Iguá, que também tem bastante expertise técnica, que é uma parte que a marca não tem, né? Então é importante que a gente se associe às pessoas corretas. E do outro lado, a gente abriu um programa de voluntariado na KC, e eu acho que foi um dos programas de voluntariado com maior nível de engajamento. 80 pessoas se inscreveram para ajudar nessa aceleração. Então, o que aconteceu, né, durante esses 5 meses? Basicamente, a gente teve webinars, a gente teve workshops presenciais, onde os 10 parceiros, né, foram desenvolvendo e evoluindo nas suas discussões de possibilidades de tecnologia. A SensiLab ia aportando de uma forma, o Instituto Iguá de outra forma, e os voluntários também de outra forma. Então, você tinha desde profissionais de pricing, que ajudavam em discussões mais técnicas, até profissionais de RH, que ajudavam em outras discussões. Então, acho que foi uma complementariedade muito legal para os parceiros, né? Depois desses 5 meses, essas 10 iniciativas tiveram que apresentar como um pitch mesmo, né, para uma bancada, suas propostas, e aí essa bancada que tinha desde executivo da Kimberly, profissionais do setor mais técnicos mesmo, eles apresentaram as suas propostas, e 4 foram selecionadas e ganharam um capital semente aí de R$50 mil cada uma, e mais 6 meses de mentoria para seguir aí na jornada, né, pela busca e pela evolução dessas tecnologias. Então, isso é um pouco do que a gente fez ao longo dos últimos meses. A Biosaneamento foi uma das 4 iniciativas, né, que ganhou o Capital Semente. Aí até se o Luiz quiser comentar um pouco. Aproveitando então, Luiz, primeiro assim, conta para a gente o que vocês fazem e depois explica um pouco desse processo. Sim, eu estava lembrando aqui, né, que a gente entrou, foi selecionado, né, para participar dessa fase de aceleração do Banheiros Mudam Vidas, mas bem no início do projeto, quando eu tinha recém me sensibilizado com o tema, né, que eu sou um engenheiro civil que sabia do gap do saneamento em números, né, que a gente fala aí dos números, mas foi quando eu passei um fim de semana com a ONG Teto numa comunidade Vila Beira-Mar do Rio de Janeiro, vivendo a realidade de perto, né, vendo as crianças andando sobre o esgoto a céu aberto, pisando no lixo, né, junto com porcos, é que a minha vida mudou para sempre. Eu estava assim chocado. Eu costumo falar que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia nem como começar, nem que caminho ia percorrer, nem onde ia chegar. Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. E foi bem nesse momento que a primeira etapa do Banheiros Mudam Vidas apareceu no meu celular, no Facebook. Eu tirei uma foto que era metade de nós não tem saneamento, era uma foto de alguém que não tinha, juntava com a sua foto. E foi muito relevante isso, porque naquela época eu estava me sentindo assim isolado, né? Eu estava chocado com o tema, mas não tinha muito eco. Hoje, felizmente, as pessoas estão mais conscientes da falta de saneamento, e aquela iniciativa que parecia simples me abraçou. Eu pude me manifestar numa coisa que eu estava sentindo muito forte, foi muito rico e realmente ajudou a trilhar esses primeiros passos, né? No começo eu procurei pessoas, eu já era engenheiro voluntário do Instituto Anchieta do Grajaú, que atende crianças no contraturno na Zona Sul de São Paulo, e o presidente do Instituto me convidou para resolver o problema de saneamento da comunidade que tinha invadido o terreno do Instituto e estava se formando lá uma favela com um problema de saneamento. As crianças já estavam doentes, que eram atendidas pelo Instituto, e eu estava com as outras comunidades que eu tinha visto, né, na cabeça, falei que eu topava desde que eu fizesse alguma coisa que pudesse ser replicada, que eu pudesse levar para as outras comunidades, né? Foi aí que começou o projeto. A gente tem uma associação
sem fins lucrativos, que está pivotando para um negócio de impacto, para gerar mais impacto. E o nosso propósito máximo transformador é universalizar o saneamento básico, né? A gente sabe que não vai fazer isso sozinho, mas a gente não vai parar enquanto não acontecer, e a gente tem foco naquelas pessoas que estão no fim da fila. Foi muito transformador, foi muito relevante participar dessa aceleração, então, em vários aspectos, né? Os voluntários, as mentorias. Eu acho que um aspecto fundamental, assim, super relevante, foi a gente poder se enxergar, porque uma aceleração que a gente foi convidado junto com outras iniciativas de saneamento, a gente pôde ver o que a gente tinha de diferente, o que a gente podia agregar. A gente pôde, primeiro de tudo, se enxergar, né? A gente conseguiu perceber qual que era a nossa vocação, aí as mentorias, tudo muito qualificado. Eu tinha muita vontade, mas pouco conhecimento do terceiro setor. Eu sou empresário de engenharia, né, no ramo da engenharia, que presto serviço com obras com a minha empresa, mas sabia muito pouco dos canais do terceiro setor. Então, as mentorias hoje, por exemplo, a gente tem uma das nossas parcerias mais promissoras, que é com a Terra Nova, uma empresa de impacto na regularização fundiária, surgiu numa mentoria da aceleração. Então, contato com as outras iniciativas, contato com as outras tecnologias, foi uma transformação completa. A gente entrou com uma tecnologia e, no meio da aceleração, a gente percebeu que a nossa vocação não era usar aquela tecnologia, era a tecnologia de entrar nas comunidades e fazer a transformação, fazer o diagnóstico, agregar com a nossa engenharia. Foi uma transformação completa mesmo. Muito legal ouvir isso, Luiz. E assim, eu acho que do que você está falando tem duas coisas, né? Primeiro, o poder de uma marca, seja ela qual for, né? Mas assim, quanto que as marcas têm essa capacidade de mobilização mesmo. Eu acho que isso acabou ficando mais evidente na pandemia, mas eu acho que já tem algumas marcas que já começam a olhar mais para isso, né? E o quanto que uma marca tem essa capacidade de mobilizar para determinados temas. E uma outra coisa que eu concordo 100%, e a gente viveu muito durante o projeto, é a questão do trabalho em rede. Então, assim, o quanto que isso já não é mais uma tendência, é uma realidade, e nesse tema, né, de saneamento, que é uma coisa é um tema complexo, o quanto que conectar as pessoas é tão importante quanto qualquer outra discussão. E pessoas diferentes, de realidades diferentes, porque é sobre isso também, né? É gerar conversa, né? Para aí a gente ir caminhando nessa jornada. Carolina, eu lembro que há alguns anos teve um resultado de uma PNAD, aí, pesquisa do IBGE, né? E para retratar o resultado, o jornal escolheu uma foto que era uma casa na comunidade com a porta aberta, uma TV grande de tela plana lá pendurada na parede, o esgoto passando na porta da casa, né? Então a gente teve assim pessoas tendo acesso a bens de consumo, eletrônicos, essas questões básicas de infraestrutura ficaram para trás. Muitas vezes a gente olha e acha que é uma questão assim, do que o governo pode fazer, do que a empresa de prestação de serviços de água e esgoto, mas, na sua visão, qual que é o papel da iniciativa privada, do terceiro setor nessa questão aí do saneamento, até tendo em vista aí, a gente tem um novo marco legal, né, que foi aprovado recentemente. Como que você vê essa questão? Eu vejo que a iniciativa privada ganha cada vez mais força, né, em vários temas, e eu acho que nessa questão do saneamento, nosso objetivo sempre foi gerar awareness. E dentro desse tema, o Luiz pode me complementar também, mas a gente vê que a parte da educação é uma coisa muito importante. Então, como que a gente fomenta discussões sobre o tema, como que a gente evolui nessa parte de trazer as tecnologias, de fazer pilotos, porque é sobre isso também, né? Fazer testes, aprender o que funciona melhor, o que não funciona, e como que a gente vai escalando esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo como que a gente ajuda a educar as comunidades também, né? Porque esse é um pilar muito importante de formar agentes locais para que eles sejam alavancadores, para que eles ajudem a mudar o pensamento e a forma de agir das comunidades. Então, eu enxergo como uma jornada, assim, né? E o nosso objetivo como marca é ajudar a levantar essa bandeira, ajudar a conectar as pessoas nesse tema, como o Luiz bem falou, e seguir numa jornada em busca do que ajuda a trazer mais dignidade, né, para a vida das pessoas.
E, Luiz, você falou que tinha começado com uma tecnologia, daí você viu que a questão não era essa tecnologia, mas a capacidade que vocês têm de trabalhar com as comunidades. Mas do ponto de vista tecnológico, existem várias soluções aí que podem ser usadas, aplicadas a esse problema hoje e que não estão sendo bem aproveitadas. Como que você vê essa questão? Eu concordo totalmente com os pontos, né, da Carolina, e eu acho que a gente, nesses 2 primeiros anos de existência, a gente se dedicou muito a testar pilotos de tecnologias, né, então a gente já tem 4 tecnologias diferentes, 3 de biodigestão, né, que produzem energia ainda, e um sistema aeróbico, né, industrializado, que tem outras vantagens. Eu vejo, assim, sobre o novo marco, eu acredito que o nosso papel é justamente desenvolver esses pilotos, desenvolver as tecnologias. O awareness é fundamental. Se a gente tivesse consciência do problema, o problema já não existiria da maneira como ele é, né? As pessoas como eu, que tinha consciência dos números, mas não conseguia saber da realidade, quando você vê uma marca como a Kimberly-Clark, ou quando a gente acessa espaços e fala sobre o assunto e conscientiza pessoas, talvez o impacto nosso vai ser tão grande quanto o impacto direto que a gente faz na comunidade, né? Falando do nosso problema, um dos problemas principais é que na estrutura que a gente sempre teve, o mindset que a gente tinha das companhias estatais de saneamento, você tinha grandes estações de tratamento que tratavam esse esgoto que tinha que ser transportado a longas distâncias. Então, a descentralização como norte, que é um dos nossos objetivos, buscar sistemas descentralizados, é quase um ponto pacífico de que tecnologias descentralizadas têm que ser aplicadas para você resolver universalizar o saneamento básico. Pense que existe uma comunidade isolada que está a quilômetros distante de um coletor que leva para uma estação de tratamento, e esse custo dessa interligação deixa aquele atendimento totalmente inviável. Então, a gente trabalha muito nisso, nas tecnologias, num leque de tecnologias possíveis para esse tipo de situação, que é boa parte da população, todas as comunidades rurais e uma série de comunidades até urbanas que são, por questões geográficas, aí isoladas das redes tradicionais, né? Eu também vejo agora o novo marco como uma oportunidade, porque vão ser licitadas e empresas privadas vão acabar pegando a responsabilidade de cuidar de áreas. E as empresas privadas, elas são assim intrinsecamente mais suscetíveis à pressão do Ministério Público, elas são obrigadas a fazer e tem que reagir a isso de uma maneira mais ativa. Nos últimos tempos, a gente tem desenvolvido modelos de negócio para a gente ser um prestador de serviço. Essa é a nossa tese de negócio de impacto. Depois de muito... No começo, eu realmente não via como me inserir nesse mercado, em hipótese nenhuma, né? Porque eu realmente queria fazer awareness, queria fazer pilotos para que as pessoas fizessem por iniciativa própria ou financiamento de dinheiro filantrópico, mas hoje a gente busca soluções para as próprias empresas de saneamento aplicarem. Então, a gente hoje tem comunidades em que a gente está sendo acompanhado por empresas de saneamento, de maneira que eles vão validando as nossas hipóteses junto com a gente para que eles possam escalar. Como o nosso propósito é impacto, a gente faz esses desenvolvimentos de tecnologia de maneira totalmente aberta, né? Então, mesmo que alguém copiar a nossa ideia não é um problema, nossas ideias são abertas, a gente até pretende ganhar dinheiro com isso um dia, mas a gente pretende ganhar pela nossa qualidade, não pelo segredo. Então, as nossas tecnologias são totalmente abertas para que elas possam ser copiadas, e qualquer iniciativa nossa, as pessoas podem se convidar, podem aparecer, que a gente vai ensinar tudo que a gente está fazendo e compartilhar nossas experiências. Luiz, assim, eu sempre ouvi as pessoas falando, a área de saneamento é intensiva de investimento, infraestrutura, né? E é um investimento que fica lá enterrado, então, na hora de, assim, inaugurar uma obra, tal, não é tão chamativo assim, apesar da importância que isso tem. Como que você vê a relação hoje dessas tecnologias descentralizadas de que você está falando em relação a prazo, a custo, comparadas a uma solução aí mais convencional na área de saneamento? O potencial, justamente porque aquelas comunidades que estão no fim da fila são as que são mais caras. Então, especificamente para essas, a gente faz algumas análises rápidas que o custo de uma solução descentralizada pode ser 10 vezes menor. É realmente um potencial muito grande, tanto no CAPEX quanto no OPEX, né? Então,
a nossa tese, nossa hipótese de transformar isso num negócio de impacto é justamente quando a gente tomar a decisão de universalizar o saneamento. Eu acredito realmente que esse momento está próximo, que eu acho que afunilou essa questão politicamente. A gente está desenvolvendo soluções mais baratas, né, para resolver o problema, porque não basta ser uma solução só ecológica, criativa, ela tem que ser barata para você ter o incentivo para que ela seja aplicada. Eu até aproveito o gancho, porque eu acho isso foi um estigma, né? Uma coisa que é obra enterrada não dá voto, sempre se falou isso muito no Brasil. Eu acho que isso correu muito à boca dos políticos, e eu acho que isso é um grande equívoco político, inclusive. Eu acho que esse foi um erro histórico do Brasil, e a gente precisa realmente bater muito forte nesse mindset dos políticos. Felizmente, eu acho que tem uma nova geração de políticos aí que pensam diferente disso. Eu tenho certeza que uma comunidade que tem saneamento, com certeza vai ser muito grata e vai gerar muitos votos esse saneamento, sabe? Porque é muito bizarro. Talvez, eu falo isso por vivência nas comunidades, talvez alguém que nasceu numa comunidade sem saneamento, essa pessoa não tenha hoje ainda a perspectiva de que esse saneamento vai ser feito e não lute tanto por isso. Talvez vai querer uma quadra de futebol, alguma outra coisa mais tangível para ela, mas eu tenho a convicção absoluta que dá votos, sim, e não só dá votos, como é um excelente negócio para o país, né? O Trata Brasil fez uma conta de que, universalizando o saneamento básico, o Brasil lucraria R$1 trilhão, né, em 10 anos. A gente pode lembrar daquela análise da ONU sobre cada dinheiro investido em saneamento economiza 4 em saúde, né, em custos. A gente visita as comunidades e, de repente, cadê o fulaninho? A criança está internada, sempre doente. Você tem problema, tem coisas que não são sequer mensuráveis, né? Quanto custa uma criança ter um subdesenvolvimento físico e mental porque passou a vida inteira com infecções sucessivas, né? Quanto custa isso? É difícil calcular, né? Esses custos nem são considerados quando o Trata Brasil fala desse saving de R$1 trilhão. Carolina, você falou aí da questão do awareness, né, de mostrar para as pessoas a situação. Vocês fizeram essa iniciativa aí de investir em empresas, voluntariado também. E quais são os próximos passos aí nessa área? Na realidade, assim, depois que a gente teve as 4 iniciativas escolhidas, né, que continuaram na mentoria, isso foi no começo do ano de 2019, logo na sequência a gente já começou um trabalho também sempre voltado para essa parte de gerar awareness sobre a causa, né? Então, por exemplo, a gente pegou uma linha específica de neve e a gente colocou uma foto mesmo das iniciativas ganhadoras na embalagem, né? Então, foram 5 milhões de embalagens no Brasil, contando um pouco mais sobre essa história, né? Então, eu acho que isso passa muito pelo ponto que a gente falou de como usar o poder de abrangência que a marca tem em prol desse tipo de causa. Então, essa foi uma das iniciativas que a gente fez. Do outro lado, a gente fez um documentário também sobre o tema, que a gente colocou aí nas redes sociais, muito focado no digital. Foi um documentário feito em parceria com a Playground, que é uma produtora de conteúdo que também tem uma pegada diferente, mais específica, né, nesse tipo de conteúdo. E com esse documentário a gente impactou mais ou menos 8 milhões de pessoas, né? Então eu acho que esse é o tipo de conquista que a gente vai somando, né? E realmente, como o tema é um tema complexo e é uma jornada, né? A gente vai se pegando nessas coisas, né? Então, poxa, a gente conseguiu de uma maneira ou de outra conectar esses empreendedores, que foi o ponto que o Luiz comentou. A gente conseguiu colocar 5 milhões de embalagens no mercado, contando mais sobre essa causa, sobre essa história. A gente teve 8 milhões de pessoas impactadas no digital com esse documentário. E até uma outra parte de influenciadores, que é uma estratégia muito tradicional de marca para falar sobre produto, campanha, etc. E a gente fez uma parceria com o Fábio Porchat, que ele acabou falando também sobre esse tema, né? E a gente viu até alguns posts orgânicos de influenciadores que ficaram tocados pelo tema e acabaram falando sobre. Então, a gente percebe que é sobre isso, é sobre gerar conversa, é sobre estimular o tema, é sobre falar os dados e os números que chamem a atenção para que as pessoas se sintam desafiadas. Acho que da mesma forma que o Luiz em algum momento se sentiu, né? Então, a gente encara o nosso papel como marca
tendo essa responsabilidade, né? Responsabilidade de gerar essas interações para ajudar na construção das tecnologias, a incentivar, a fomentar esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo também de trazer o tema mais para o repertório da população. Né? Porque por mais que seja metade da população, né, sem o saneamento, você tem aí uma outra metade que às vezes não tem conhecimento desse tipo de coisa, né? Porque eu acho que aí são duas questões, né? Uma, tem gente que não conhece o tamanho do problema e tem gente que acha também que não dá para fazer nada, né? Que fala assim, depende do poder público ou de uma prestadora de serviços, né? E o nosso papel é mobilizar cada vez mais pessoas sobre essa causa, né? Nosso objetivo. Luiz, e vocês aí, quais são os próximos passos? O que vocês estão planejando aí para os próximos meses? Então, a gente dividiu 3 estágios, né, da biosaneamento. O primeiro foi que a gente subsistiu de crowdfundings e, inclusive, de dinheiro de prêmios, né, e foi muito importante a contribuição da Neve, né, principalmente nesse momento de pandemia, né, que as coisas ficaram mais difíceis, que a gente validou hipóteses de pilotos, né, então a gente fez 13 pilotos em 4 comunidades, diversas tecnologias. Nesse momento, a gente está com 3 comunidades em vista para fazer uma comunidade inteira em diferentes situações, né? Uma parceria com a Terra Nova, justamente contemplando ou completando a regularização fundiária que a Terra Nova ia fazer na comunidade, né? Nesse encontro que aconteceu dentro da aceleração. Outra é uma comunidade que a gente já atuava e aí a gente está tentando atuar com as companhias de saneamento responsáveis pela área, no caso a Sabesp, né? E também estamos ajudando, iniciando um trabalho junto com o Edu Lira em São José do Rio Preto. O Edu Lira está gerando Falcões, já um conhecido de longa data, está propondo redesign de favelas, né? Hoje eu vi ele em Medellín aprendendo lá com as tecnologias. A gente quer participar, a gente só começou a contribuir nesse projeto. Então, o nosso próximo passo, apoio de desenvolver um modelo replicável já em larga escala, então esse é o próximo passo, e uma visão de futuro hoje é realmente, a partir dessas comunidades piloto, fazer uma startup de plantação mesmo, porque a partir do momento que a gente for universalizar o saneamento, que isso pegar fogo, aí tem muito o que fazer, né? São 100 milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas vivendo em comunidade, e a gente quer ser um player desse mercado, quer dizer, a gente tem essa pretensão, essa visão de futuro, porque desde o início, lá, quando a gente começou a pensar os modelos, que tudo era muito difícil enxergar o modelo de negócio e o que fazer, a gente sempre almejou fazer alguma coisa que o impacto fosse real, que não fosse restrito aos pilotos que gerassem só awareness. No nosso caso, a gente tem essa intenção de ser um player do mercado, e isso é a nossa visão de futuro hoje. E respondendo a tua pergunta, Renato, a gente continua com essa causa como uma das grandes prioridades da marca, né? E a gente vai continuar avançando no tema, buscando soluções que realmente impactem a vida das pessoas. E a gente costuma dizer que a gente vai avançar e vai aprender, né? Então a gente vai fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque é um tema realmente super importante e que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorCast. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e também com versão em vídeo no YouTube. Conversei hoje sobre tecnologia aplicada ao saneamento. Esteve aqui comigo a Carolina Mega Horaguchi, gerente de marketing para a Neve na Kimberly-Clark Brasil. Muito obrigado, Carolina. Obrigada a você, Renato. E também o Luiz Fázio, presidente da Biosaneamento. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Renato. Foi ótimo. Obrigado. E obrigado também a você que acompanhou este episódio e até a próxima.